Num dos momentos geopolíticos mais graves dos últimos tempos, o mundo desviou o olhar para um detalhe inesperado: um fato de treino cinzento. Sim, é isso mesmo, o fato de treino que Nicolás Maduro trazia vestido na primeira foto do sequestro levado a cabo pelos Estados Unidos da América. Enquanto especialistas tentavam explicar a gravidade do acontecimento, a conversa pública online desviou-se. Comentou-se a marca, o corte, o modelo, a cor, criaram-se memes, identificou-se, claro está, o modelo que começou a ser comprado e até esgotou em alguns países. Por que que, enquanto sociedade, fizemos este desvio de um tema tão sério para algo aparentemente fútil? Vamos descobrir neste episódio do É Comunicar que nos entendemos. Olá, viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e maturidade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Há uma nova cor a circular no imaginário coletivo, chama-se cinzento maduro. Isto num contexto de elevada tensão e incerteza geopolítica em que se discute soberania, legalidade, riscos globais, foi uma peça de roupa que capturou a atenção do mundo. Na primeira fotografia, amplamente divulgada após aqui o rapto de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, o que se viu não foi um símbolo de Estado, nem uma encenação solene de poder, viu-se um homem de fato de treino, um conjunto cinzento, da Nike, familiar, banal, reconhecível, e a partir desse momento algo curioso aconteceu. Enquanto especialistas tentavam explicar a gravidade do acontecimento, a conversa pública ou a conversa no online, mais concretamente, desviou-se, comentou-se a marca, a cor, o corte, criaram-se memes, como eu expliquei já, o fato de treino foi mesmo muitíssimo comprado. Hoje não vamos discutir de todo política, nem vamos discutir se isto é frívolo ou indigno, vamos aqui a um outro aspecto, vamos perceber então porque é que enquanto sociedade fizemos este desvio e porque é que de alguma forma isto fez algum sentido, se é que fez. Vamos então a isto. Há alguns pontos que devemos analisar com alguma tranquilidade dentro do possível, que é: há acontecimentos que, enquanto sociedade, nos ultrapassam. O rapto de um chefe de Estado, ditador, é verdade, não é algo que o cérebro processe com alguma facilidade, ou seja, é juridicamente complexo, politicamente denso, emocionalmente até perturbador, exige tempo, é um tema que exige atenção, exige energia, e o tempo, a atenção e a energia são recursos cada vez mais escassos, cada vez menos utilizamos, sobretudo no online. Então, quando a realidade se torna excessiva, nós procuramos refúgios cognitivos, pontos de ancoragem, algo pequeno onde pousar o olhar, e a roupa cumpre exatamente essa função na perfeição. Então, um fato de treino é algo compreensível, é cotidiano, é algo que todos conhecemos, não exige aqui contexto histórico nem conhecimento especializado, permite-nos entrar na conversa sem enfrentar aqui de imediato o peso total do acontecimento e toda a sua complexidade. Por outro lado, há um outro detalhe importante. Maduro habituou-nos, ao longo dos anos, já a vê-lo vestido de forma informal e muitas vezes até de fato de treino. A imagem não nos é totalmente estranha, no sentido de vermos este ditador com o fato de treino. Não choca por ser inédita, mas choca por surgir naquele momento. E esta continuidade visual cria conforto, e o conforto em tempos de incerteza é que valioso. Mas há mais: o fato de treino não é apenas informal, é da Nike, é uma marca americana, um símbolo global do consumo ocidental, e tudo indica, obviamente, que não foi uma escolha de Nicolás Maduro, estilo, mas sim a das forças americanas que o detiveram. E isto, se repararem, e pensem comigo, acrescenta uma outra camada de ironia, uma camada de poder e de contradição, ou seja, o corpo capturado veste a marca do captor, digamos assim, e a imagem diz mais do que 1000 comunicados, e portanto nós percebemos isto intuitivamente, mesmo que não o verbalizemos. Depois há um terceiro aspecto que tem que ver com o cinzento maduro como símbolo, ou seja, o cinzento tornou-se protagonista, é um tom neutro, urbano, sem dramatismo, é um cinzento que pode parecer, isto poderia ser aqui a qualquer um, e chamamos de cinzento maduro, quase como se fosse um novo
Pantone, não é? Não porque seja esteticamente revolucionário, mas porque passou a representar um momento, uma sensação e um desconforto aqui difuso. As cores carregam, obviamente, como sabemos, significado associado, e aqui o cinzento funciona como uma metáfora da ambiguidade, da suspensão, da incerteza em que vivemos. Não é preto nem branco, não é herói nem vilão, é um intervalo. Temos depois um quarto fator que gostaria também de partilhar convosco, que tem que ver com o humor e a ironia como mecanismos de defesa. Os memes não surgem por acaso, o humor é uma das formas mais eficazes de lidar com o medo e com a perda de controlo. Rir, comentar, partilhar é uma maneira de criar distância emocional, e não estamos necessariamente aqui a desvalorizar o acontecimento, estamos apenas aqui de uma forma quase subliminar e perceptível a torná-lo suportável de alguma forma. Então, transformar um momento grave em objeto de ironia é uma estratégia coletiva quase de sobrevivência emocional, e o facto de treino apareceu aqui ou ofereceu aqui o pretexto quase que perfeito. E depois, por último, porquê que alguém quer um fato de treino igual ao dele? Realmente a pesquisa por este modelo, inclusive a compra dele em alguns países terá esgotado, e aqui é a pergunta mais desconfortável, eu diria, porque é que efetivamente tantas pessoas quiseram comprar exatamente aquele fato de treino. Não foi pela estética, não foi pela inovação, foi pelo significado, porque comprar a peça é aqui uma forma de participação simbólica, e muito à luz dos dias de hoje, e até de uma forma algo estranha e contraditória, a dizer: eu vi isto, eu estive presente neste momento, eu faço parte desta conversa global, e no mundo em que grande parte da nossa relação com a política é mediada por ecrãs, o consumo torna-se uma linguagem social. Não comprarmos apenas alguns objetos, comprarmos aqui memórias, pertenças, enfim, as narrativas da história. E, portanto, o marketing, neste caso, não criou o fenómeno, limitou-se a traduzi-lo num comportamento visível. Então, aqui em jeito de conclusão, o facto de treino de Nicolás Maduro não roubou a atenção do mundo por acidente, digamos assim. Ele ofereceu aqui uma forma humana, rebuscada e contorcida de lidar com algo que parecia demasiado grande, demasiado abstrato e demasiado inquietante, e falamos de roupa porque era o mais fácil do que falar de poder, de geoestratégica, de política, de assuntos demasiadamente sérios. Compraram o cinzento porque era mais acessível do que enfrentar a incerteza, e as pessoas riram-se porque muitas vezes o riso é a última forma de controle que nos resta. Talvez a pergunta mais honesta não seja porque é que isto aconteceu, mas sim o que é que diz sobre nós, sociedade, o facto de termos precisado que acontecesse assim, porque comunicar não é apenas informação, é encontrar sentido, e foi este aqui o exercício que tentamos fazer, de analisar e de o perceber, é reduzir ali o mundo a algo que consigamos suportar, e é a comunicar, mesmo quando parece trivial e imperceptível, que nos vamos entendendo. Fica aqui a reflexão. Se gostou, partilhe este episódio e até à próxima. Obrigada por me ter feito companhia, e porque é a comunicar que nos entendemos, fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!